A gente está aqui com mais um convidado nesse nosso quadro maravilhoso que é o Essa Vaga Tem Wagner. Para você que não conhece esse quadro e ainda não ouviu o primeiro papo, a gente explica. Aqui a gente traz pessoas da comunidade que conseguiram sua tão sonhada vaga em UX através da Vagas UX. A ideia aqui é compartilhar experiências, trazer dicas de imigração, coisas que deram errado e principalmente motivar você a não desistir, pois logo logo a sua vaga chega. O tema do episódio de hoje vai ser sobre contratação e migração para UX Design através da comunidade. E para falar mais sobre isso, temos hoje como convidada a Ariane Proti. Gente, a Ariane, ela é Product Designer pleno na Outsmart Digital. Ela é de São Paulo, capital, formada em desenho industrial. Trabalhava com produto físico, mobiliário, até 2020, quando ela migrou para produtos digitais. Ela curte dar uns rolês para São Paulo, adoro, visitar exposições, maratonar séries e assistir jogos de futebol. E aí, Ariane, tudo bom? Conta pra gente quem é a Ariane. Oi, gente. Então, eu sou formada em design de produto, né? Eu fiz um curso que o primeiro ano era mais generalista, né? O curso de desenho industrial. E depois você escolhia ali entre design de produto, e projeto de produto e design gráfico, né? E eu acabei optando por produto e sempre trabalhei com produto físico. Trabalhava com móveis, então mais para essa parte de design de interiores, arquitetura. E aí eu fiz transição de carreira para produtos digitais em 2020. Começou em 2019, comecei a estudar em 2019, mas consegui a vaga em 2020. E eu falo que eu fiz uma transição dentro do design, mas assim, são mundos bem diferentes, né? De produto, você trabalhar com produto físico e com produto digital. Mas é isso, só para dar um pouquinho mais de contexto aí da parte profissional. Bacana. E, Ariane, como é que você ficou sabendo sobre a área de UX? Em que momento que você descobriu? Eu fiquei sabendo sobre o UX através de amigos que trabalhavam na área, assim, né? Na época eu já estava pensando em fazer transição de carreira, mas não queria largar o design. Não queria ir para uma carreira totalmente diferente, uma área diferente. E aí tinha amigos que trabalhavam já com isso, mas assim, eles comentaram comigo, já ouviu falar de UX, né? Mas acho que descobrir mesmo de fato sobre a área foi através de pesquisa mesmo no Google. Aí eu comecei a procurar sobre, fui descobrindo mais detalhes, fui descobrindo o guarda-chuva de UX, as especialidades e tudo mais. Foi dessa forma. Bacana. E dessas outras experiências que você comentou agora há pouco, que você já trabalhou, o que você trouxe para cá pro UX dessas experiências? O que você conseguiu aproveitar? Acho que das experiências anteriores, né, como eu falei, eu trabalhava com móveis, com projeto de móveis, e meu trabalho exigia muito contato com o cliente. A maioria das minhas experiências anteriores exigiu contato com o cliente, ou com montadores, assim, tipo, dos móveis ali, contato com essas pessoas mais técnicas ali, pessoas de outras áreas. E eu acho que isso foi o que mais que eu trouxe, assim, sabe? O que eu mais uso até no meu dia a dia, assim. A gente trabalho, né, hoje em equipe multidisciplinar, tem contato com dev, com produto, pessoa de produto e tal, então... E até com o próprio cliente, no meu contexto hoje, a Outsmart é uma consultoria, então a gente geralmente fica alocado em cliente, então tem esse contato ali constante com o cliente. Eu acho que essa parte, mais soft skill, sabe? Eu acho que isso que eu acabo mais usando, assim, de experiências anteriores. Você comentou de buscar as informações no Google, né? Acho que todo mundo faz isso quando entra ali na área de UX, né? Ir pro Google, ver o que tem de conteúdo, o que tem de material. Nesse início seu, quando você estava ali começando os seus estudos, como que você se organizou? Isso é uma pauta que a gente vira e mexe e conversa ali com o pessoal da comunidade, porque você entra... É um mundo gigante para estudar, né? Muita coisa, tem muitas áreas especialistas, e aí você não sabe se você já quer ir para algo especialista, mas você tem que entender o processo como um todo. Como que foi esse processo seu de fato começar a estudar, fazer algum curso, ler algum livro? Boa. Nossa, eu fico impressionada com a quantidade de coisa que tem hoje. Quando eu comecei a estudar em 2019, já tinha, mas parece que o negócio, assim, se multiplicou de uma forma, assim, eu fico impressionada, assim, galera que tá começando hoje, nossa. Mas, assim, eu acho que eu vou dividir a minha resposta em duas partes. Tipo, antes de eu fazer curso, que eu fiz curso de formação na Mergo, em UX, né, mas eu vou dividir em duas partes. Antes de fazer o curso, assim, quando eu descobri sobre a área, eu só ia, sem saber muito pra onde eu tava indo, eu ia. Então, assim, eu participei de muitos eventos, antes da pandemia até, né, então, no final de 2019, ali, comecinho de 20, participei de eventos presenciais e tal,
Depois que eu fiz o curso, que eu já tinha um case escrito, já tinha mais noção ali, mas eu ainda estava procurando vaga, e aí já na pandemia, aquele caos da pandemia ali, eu me guiava muito pelas etapas que eu tinha aprendido no curso, sabe? Tipo, seguindo um processo de design mesmo. Então, imersão. O que eu posso estudar aqui que eu não me saí muito bem no curso, ou que eu não sei muito bem ainda? Isso, ok. Colocava lá na minha listinha de estudo, né? De tópicos para estudar. E, tipo, ideação, também preciso me aprofundar mais nisso. Enfim, foi mais ou menos dessa forma. Uma coisa que eu queria falar também, que quando você perguntou, eu lembrei, é que em 2020, uma coisa que me ajudou bastante também foi o X em Casa, que vocês conhecem, eu sei que vocês conhecem. Eu não lembro que época de 2020 foi, mas eu conheci o X em Casa e foi o que me ajudou bastante também com os estudos, assim, sabe? Antes de fazer a transição ali, porque a gente pegava um tema por semana ali, né? E aí, acho que, se eu não me engano, os encontros eram aos sábados, a gente, sei lá, determinava o tema e discutia todo mundo ali os aprendizados no sábado, sabe? Era bem legal, assim, a gente fazia clube do livro também, era uma forma de estudar também. Então, isso também me ajudou bastante. Agora, hoje, que eu já estou na área e tal, eu estudo muito de acordo com as demandas do projeto. Então, tipo, eu sei que eu estou alocada no projeto, que eu vou precisar, sei lá, talvez vai ter alguma demanda que eu vou precisar, que é algum tema que eu não tenho tanto conhecimento, eu vou precisar estudar um pouco mais, então eu coloco ali nos meus estudos, mas principalmente com base no meu PDI, que lá na Outsmart a gente tem um suporte ali para desenvolver nosso PDI, motivado também a fazer isso. Então eu monto o meu com base nos feedbacks ali que vem de análise de desempenho, que rola ali todo semestre, e também com base olhando para essas demandas ali do projeto, do escopo do projeto que eu tô, sabe? Teve esses dois momentos aí, mas hoje é mais dessa forma que eu falei por último. E conta um pouquinho como que você e a comunidade Vagas de UX se encontraram. Como é que tu conheceu a comunidade e se envolveu? Se eu não me engano, foi pelo LinkedIn. Faz um tempo, né? Até tentei puxar na memória isso, mas se eu não me engano foi pelo LinkedIn. Vi algum post de alguém falando sobre o Vagas e eu tava procurando vaga, né? E foi pelo LinkedIn. Depois eu entrei no grupo do Telegram. Aí eu fiquei um pouco mais ativa ali, trocando mensagem com o pessoal. E como que a comunidade te ajudou a conseguir a tua primeira vaga com UX? Como que aconteceu? Eu sou muito grata à comunidade, porque acho que tem duas coisas assim, que me ajudaram bastante. Primeiro, a visibilidade para vagas ali nível júnior, que eu lembro que no LinkedIn, na época, quase não se via vaga júnior. E quando tinha, eram 1000 candidatos, ainda é assim, mas tipo... Essa curadoria que a comunidade fazia ali, né, ainda... E eu peguei um pouco, acho que no início. Hoje eu sei que a comunidade tá enorme. Eu não consigo participar mais tanto, mas, tipo, peguei, acho que mais no início. Então, essa curadoria das vagas de nível júnior me ajudava muito, assim, eu entrava todo dia, eu lembro que tinha a página no Notion, com uma tabelinha ali, eu entrava todo dia, eu olhava as vagas que eu tinha me candidatado, ou não, né, se, enfim, estava dentro ali do que a empresa pedia, então me ajudou muito nesse sentido. E eu também usava muito o grupo do Telegram para trocar com o pessoal sobre inseguranças, assim, sabe, desse momento, tipo, de transição de carreira, ou de conseguir a primeira vaga ali. O que eu podia melhorar, assim, mas eu lembro que as trocas que eu mais gostava e que mais me ajudaram eram sobre os processos seletivos, assim. Era algo, porque processo seletivo era uma coisa que me deixava insegura. Então, me chamava a atenção quando as pessoas compartilhavam ali sobre, perguntas que os recrutadores faziam, ou um problema que eles tinham que resolver ali numa determinada etapa do processo seletivo. Então, por exemplo, sei lá, às vezes a pessoa falava, né, participei de um processo na empresa X, e na etapa Y pediram para eu contar o meu processo de design. Aí eu, então, o que eu responderia se me perguntasse do meu processo, sabe? Exato, parece besteira, mas como isso era uma insegurança, né? Tipo, as entrevistas para mim rolava uma insegurança da minha parte, anotar aquilo e responder para, tipo, se aparecer para mim, eu já vou ter pensado nisso, já vou ter alguma resposta. Não que eu decorava nada, mas, sabe, eu já tinha pensado naquilo, você não trava tanto na hora que te fazem a pergunta, né? Então, me ajudava muito, e aí eu fui me sentindo mais preparada também para as entrevistas, sabe? Acho que a comunidade compartilhava isso, foi me ajudando nesse sentido de me dar mais segurança e tal, e com certeza me ajudou, assim, sabe? Nas entrevistas que eu fui fazendo, que eu fiz várias. Falando aí, aproveitando que tu tá falando das entrevistas, conta um pouquinho como foi a tua experiência pessoal com as entrevistas, quantas tu fez, como foi o processo até tu receber o sim. Eu não lembro quantas que eu fiz, foram, sei lá, não sei se passou de 10, mas se não passou, foram quase 10 entrevistas.
Eu cheguei a participar de vários processos. Eu não peguei, eu lembro que o pessoal compartilhava muito sobre alguns processos que tinha que fazer case, né, resolver um problema ali. Eu não cheguei a pegar nenhum processo que pediu isso pra mim. O máximo que rolou, assim, foi... Eu lembro de um processo que eu tive que resolver um problema, mas foi uma dinâmica em grupo ali, que, né, ia determinar quem ia passar para a próxima fase. E também teve uma que eu tive que apresentar o meu case, né? Eu já tinha o case ali que eu usava como portfólio para me candidatar para as vagas, e aí teve uma que eu tive que apresentar. E tudo isso foi me ajudando ali, foi me dando, né? Às vezes não dava certo, mas foi me ajudando a ganhar mais confiança ali, me sentir mais segura, como eu falei. Mas acho que foi isso, assim, tipo... Isso que rolou, assim, até, como eu falei, acho que eu respondi um pouco também na pergunta anterior, né? Assim como a comunidade me ajudou a me dar mais segurança, também participar dos processos acho que ajuda. É horrível você levar não, mas, óbvio, tá, gente? Não tô falando que é bom, mas o participar dos processos vai te ajudando a se sentir mais confiante, mais segura ali, porque você já vai participando tanto daquilo que você já meio que sabe como fazer, né? O primeiro foi o mais difícil pra mim, assim. O primeiro, o segundo ali, depois eu ia me sentindo mais à vontade. Tanto que eu acho que quando eu, de fato, passei num processo seletivo, que é da empresa que eu tô hoje, eu lembro que eu fui muito tranquila, assim, pra entrevista, sabe? Tipo, eu já tinha feito tantas vezes aquilo, então sinto que as outras que não deram certo acabaram me preparando pra que deu, assim, também, sabe? Uhum. Então, já pegando também essa parte que tu falou dos processos seletivos, como tu foi aprendendo, o que tu acha que tu foi melhorando durante os processos seletivos? O que tu acha que realmente teve uma mudança grande durante cada processo seletivo que tu fazia? Eu acho que é um pouco do que eu já falei, assim, eu acho que a segurança nas respostas, né, então eu era muito mais segura para responder, porque perguntas se repetiam, né, então, ou eu já tinha me preparado mais, como eu falei, que a comunidade ajudava nisso, nas perguntas que apareciam, então já tinha refletido sobre aquela pergunta em algum momento, então eu era mais segura para responder. Acho que isso ajuda, né? Acho que conta ali. E acho que isso conta ponto pra comunicação ali, sabe? Também, tipo, acabava me comunicando melhor. Eu acho que foi principalmente isso, assim, que eu fui melhorando, que me ajudou, sabe? Tipo, até a apresentação, que nem eu falei que teve um processo que eu tive que apresentar meu case. Acho que até nisso conta ali, né? Que você vai se sentindo mais segura e na hora de apresentar seu case, você consegue vender esse projeto melhor, sabe? E como que foi os primeiros meses trabalhando na área de UX? Como é que tu se sentiu? Como é que foi a ansiedade, o nervosismo? Como que foi? Eu lembro que foi bem desafiador, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, assim, achei que eu ia pirar no primeiro mês. Porque, assim, é muita coisa nova, sabe? Tipo, muita coisa pra aprender, desde, sei lá, metodologia ágil, que eu nunca tinha trabalhado, até soft skills, assim, sei lá, gestão de tempo. Enfim, gente, era muita coisa. Até, sei lá, outra coisa que eu lembrei também, é muito termo em inglês, assim. Então, tipo, eu não conhecia todos os termos, até isso, assim, eu tinha que, às vezes, estar numa reunião, alguém falava alguma coisa ali, que você fala, peraí, esse daqui eu ainda não conheço, tem que entender melhor o que é. Então, aí, né, junta tudo isso, você fala, gente, será que eu vou dar conta, assim? E uma coisa que eu sempre falo, que é quando eu tava estudando, eu me preparando ali pra ir pra fazer a transição de carreira, eu achava que quando eu conseguisse a vaga, tudo ficaria mais fácil. Mas, gente, eu não quero desanimar ninguém, mas não é assim. Eu acho que quando você entra, de fato, o desafio começa, sabe? Tipo, porque é muita coisa pra estudar, você tem que correr atrás. Pelo menos no meu caso foi assim. Principalmente quando você eu fico imaginando, sei lá, quando você vem de uma outra área, assim, totalmente diferente de design, sabe? Tem isso, assim, tudo bem que você é júnior, as pessoas têm mais paciência, então, como eu falei, não quero desanimar ninguém, mas acho legal jogar real, assim, sabe? Não fica mais fácil, tipo, você vai ter que continuar estudando, você vai ter que continuar correndo atrás das coisas. Então, foi isso que aconteceu, assim, eu me apavorei, foi bem difícil, mas deu tudo certo, e vai dar pra vocês aí também que estão tentando, tá, gente? Ariane, você tinha falado lá no começo, né, que você acabou conhecendo a área através de alguns amigos, aí você vai no Google para entender mais. Como que você decide, fala, não, agora eu vou focar em UX, agora eu vou estudar, eu quero de fato entrar aqui nessa área. Como que foi essa viradinha de chave na sua cabeça? Eu acho que quando aquele momento que eu contei pra vocês que eu tava meio só ia, assim, participava de eventos presenciais e tal, foi pra entender isso, se era isso que eu queria, sabe? Porque aí eu ia investir, se eu entendesse que era isso, eu ia investir no curso de formação como eu fiz.
E aí, participando de alguns eventos, workshops, assim, presenciais, ali no final de 2000, na metade de 2019, eu entendi que era, assim, eu não sei falar muito, não sei se teve uma virada de chave. Eu falei, putz, é isso, sabe? Tipo, eu não preciso sair do design, acho que eu só talvez tenha que mudar de área dentro do design, vamos falar assim, né? Tipo, eu já entendi que ia ser um desafio grande, porque tinha muita coisa nova, assim. Eu já me identifiquei um pouco também com research nessa época. Eu falei, putz, acho que eu gosto mais disso aqui. Tipo, eu já conseguia ver que eu gostava mais de research, por exemplo, do que UI, sabe? Mas acho que. E aí se tornou até um assunto que eu mais consumia, assim, sabe? Tipo, que eu lia mais sobre, estudava mais e tal. Mas acho que foi esse momento, assim. E aí, com o curso de formação, eu tive 100% de certeza também, tipo. E aí eu fui entendendo melhor vi que, tipo, tinha uma base ali de design que eu ia trazer também da minha formação, sabe? Não era tudo 100% novo. Então, isso acho que foi me dando mais certeza, assim, de que é isso, tipo, vou focar em UX, vai dar certo. Entendi. O que você daria de dica para quem vai começar nos próximos dias? Consegui minha vaga semana que vem, eu vou começar nessa empresa aqui, sou um juninho. O que você daria de dica assim para essa pessoa, além de não se desespere? Eu ia falar isso. O primeiro é esse, não se desespere, gente, calma, vai dar tudo certo. Eu acho que a primeira é entender que você é júnior, tá? Acho que isso foi uma coisa que eu passei um pouco assim, tipo, porque como eu vim de outra área, onde eu era sênior e eu dei esse passo para trás para ser júnior numa nova área, eu achava que eu tinha que entregar uma coisa assim absurda, e, tipo, sabe? Ninguém exigia isso de mim, eu tava sendo muito exigente comigo mesmo. Então, não sei, se você estiver passando pela mesma situação que eu, assim, acho que é isso, entenda que você é júnior, e aí espero que as empresas também, né, já tenham o júnior como júnior, entenda que as pessoas, estão aprendendo também, precisam de suporte, de mentoria ali dentro. E acho que tentar seguir o mínimo possível de processos de design ali, porque eu acho que seguir processos ajuda muito a manter uma organização, e aí isso é um outro ponto, assim, acho que ser organizado, no sentido de documentar bem as coisas, sei lá, trabalhar de forma organizada no Figma, acho que isso ajuda muito também quando você vai evoluindo, as coisas, seu trabalho vai escalando ali, e acho que trabalhar uma boa comunicação, assim, mesmo que isso não fosse o forte, procurar pessoas que possam te ajudar nisso, porque eu acho que é uma coisa que ajuda muito no nosso trabalho, assim, como designer, né? Tipo, você saber se comunicar bem suas entregas, né? Sempre tá bem alinhado ali com o seu time, com o time do projeto que você está trabalhando. Acho que principalmente isso, assim, acho que são pontos importantes. Disso que você falou sobre se sentir insegura, eu acho que isso continua ali. Não é só quando você está migrando para UX, mas quando você já está ali com uma senioridade que você vai tentar promover outra empresa, essa insegurança sempre volta, porque a síndrome do impostor tá aí, né? Mas fora essa insegurança que você comentou que você sentiu, como é que ficou a parte da sua saúde mental nesse período aí, nessa fase? Como que foi para você? Primeiro, concordar com você que é isso. O impostor tá sempre ali. Tem que tomar cuidado com isso. Você fala mais da etapa de transição de carreira ou quando eu já tinha migrado? Acho que você pode falar dos dois momentos, né? Porque a gente lidar com um tipo de ansiedade, digamos assim, na migração. Depois que você migra, você fala, meu Deus, migrei. E agora, né? O que eu faço? Qual que é o próximo passo? É igual aquele meme que fica assim, olhando para os lados, procurando, não sabe para onde vai. Eu acho que a gente acaba lidando ali com emoções muito diferentes nessas fases, né? Não, agora você falando é verdade. Assim, embora sejam momentos diferentes, acho que os dois geram insegurança e são momentos difíceis, assim, né? Eu tive o privilégio de conseguir manter minha terapia ali durante a pandemia, né? Porque eu fiquei tentando a minha vaga ali, principalmente em 2020, que foi acho que o momento mais difícil ali da pandemia. E aí a terapia me ajudou muito. Que, nossa, gente, não foi fácil fazer transição de carreira junto com a pandemia, isso foi caos. Mas eu tentava, como na terapia eu falava muito sobre a transição de carreira, essas questões, assim, e aí com as conversas que eu tinha, eu tentava muito, com a terapeuta, né, eu tentava muito não me comparar com outras pessoas. Isso me ajudava, assim, me ajudou bastante no período. Então, entender que, tipo, cada um tem sua trajetória, confiar no meu processo, sabe? Não quero dizer que foi fácil, tipo, não é tipo, só mentalizar isso que vai dar tudo certo, que deu certo. Não, era bem difícil, assim,
a gente tomei vários nãos na cara, né? Assim como acontece com todo mundo. Então tinha dia que eu acordava super confiante que ia dar certo e tudo mais, e tinha dia que eu perdia qualquer tipo de fé que eu poderia ter. Mas era isso, assim, acho que eu tentava entender que era um dia de cada vez, que eu tava fazendo o melhor que eu podia, que a gente tava vivendo uma pandemia, e isso também influenciava, sabe? Mas acho que o que mais me ajudou a lidar com a questão de saúde mental foi eu estar fazendo terapia mesmo, assim. Legal. Esse período de pandemia, de fato, foi, obviamente, horrível. Eu também fiz a minha migração em 2020, também ali no meio da pandemia, também fazendo muita terapia, porque, além disso, eu também passei por um processo de burnout durante a minha migração. Então, acabou sendo muito difícil, porque como eu falo que são emoções diferentes, primeiro você tá na ansiedade de fazer um monte de processo seletivo e receber um monte de não. E como eu tava durante esse burnout, eu recebi o sim. Eu não consegui curtir tanto, vibrar tanto. Nossa, meu Deus, depois de tanto tempo consegui, tô aqui, cheguei. Porque é muito. É um processo que pressiona muito a gente, a migração. Ela pressiona bastante. Foi a experiência que eu tive, assim. Só uma coisa, Bruna, que eu lembrei, que quando eu recebi meu sim, eu chorei muito. E eu senti Eu também chorei. Eu senti que não foi um choro só de felicidade. Foi também é isso que você falou, a gente tava num momento muito difícil, assim, sabe? Então, foi um misto de emoções, não sei nem explicar direito, mas muito alívio, assim, também. Nossa, foi bem louco, assim, você falando agora da sua experiência, que você nem conseguiu curtir tanto. Eu lembrei que foi um misto de emoções, assim, pra mim. Foi um momento bem, sei lá, que eu falei, não sei nem explicar direito. Eu também chorei quando eu recebi meu e-mail do sim. Meu Deus! Ai, comecei a chorar. Eu falei, ai, que bom, não vou mais fazer processo seletivo. Mas aí, por outro lado, ai, meu Deus, agora o negócio vai acontecer mesmo, sabe? Agora eu preciso começar a trabalhar. Agora é sério, né? Tipo... Eu lembro quando eu recebi a proposta pra cá também, eu fiquei, tipo, extremamente feliz, de uma forma inacreditável, mas ao mesmo tempo eu ficava, cara, e se eles descobrirem que eu não sou tão boa assim? E se eles me mandarem embora? Cara, agora eu vou ter que realmente fazer muita coisa. Então, tipo, você fica muito... É um conflito. Às vezes até você sente como se você não queria ir só pra não ter que fracassar, entendeu? Pra não correr o risco de falhar. Mas vamos lá, Ariane, dentro de tudo isso que você falou, quem te inspira na área de UX? Eu acho que tem muita gente legal, né? Acho que na área, assim. Como eu gosto de research, eu vou lembrar aqui mais dessa galera de research que eu acompanho, porque é o que eu mais consumo, assim, de conteúdo. Então eu acompanho muito a Sheila Lima. Gente, sou fã da Sheila. O conteúdo dela já me ajudou muito, assim, várias situações. Inclusive toda uma documentação que eu fiz lá na empresa sobre research, tipo, foi com base em material que ela compartilhou, assim. Então ela é uma pessoa que eu sempre acompanho, uma profissional que eu acompanho. A Camila Borja também acompanhei um tempo, gosto muito também do trabalho dela. A própria Diana Fournier, o Pedro Vargas, acho que toda a galera da Observe ali, eu participei de todas as Observes que teve. E agora eles estão fazendo esses eventos também, tipo, eu sempre participo. Acho que da galera da comunidade é isso, assim, que eu lembro. Tem muita gente, né? Eu também, eu vou citar aqui os designers que trabalham comigo, assim, porque eu acho que essa inspiração do dia a dia conta muito pra mim, sabe? Tipo, a galera que me ajuda no dia a dia, assim. E eu tive a sorte de cruzar com designers incríveis lá na Outsmart, que sempre me orientaram, assim, quando eu entrei lá, eu tive uma mentoria bem legal, assim, que foi muito importante pra mim. Pessoas que até já passaram por lá, mas que são importantíssimas, assim, na minha carreira. Então, acho que hoje a gente somos um time de 6 pessoas, né? Contando comigo, e é uma galera muito boa, assim, sabe? Então, real, a galera que me inspira, assim, diariamente. Então, acho que vale citar eles, assim, também. Muito bom. E pra gente encerrar aqui, mais 2 perguntinhas. Essa acho que é meio clichê, mas ela é muito legal, né? O que a Ariane de hoje daria de conselho pra Ariane do passado, que tava lá se matando de estudar pra migrar, tipo assim, falar, calma, mulher, vai dar tudo certo. Nossa, eu acho essa pergunta muito difícil, gente. Eu não queria ser repetitiva, mas eu acho que eu daria o conselho que eu já falei, né? Tipo, de falar,
pra eu não me comparar com as outras pessoas, sabe? Porque acho que foi isso uma coisa... Até hoje, né? A gente, às vezes, no automático ali acaba se comparando. Mas acho que eu daria esse conselho, assim, não se compara. Cada um tem sua trajetória, seu processo. Por mais que eu tivesse o background lá que eu falei, como designer em outra área, respeitar o meu momento. Eu tava numa transição de carreira, começando como júnior de novo ali. Então, sei lá, acreditar no meu potencial que eu tinha, que eu tenho, e calma que as boas oportunidades aparecerão, assim como apareceram, assim, eu acho que é principalmente isso. Só que você fazendo a pergunta, eu lembrei de uma coisa que eu tava pensando semana passada, eu acho que é válido deixar como aprendizado para quem estiver aí começando, um aprendizado mais recente, mas mantenha seu portfólio atualizado. Porque eu tava pensando no meu portfólio semana passada, e eu falei, gente, eu já fiz um monte de coisa legal na área, tipo, vou fazer 3 anos já na área de UX, e eu não fui atualizando meu portfólio. E agora, assim, dá pra eu atualizar? Óbvio, vou fazer isso. Mas eu fui deixando e tem muita coisa acumulada, sabe, gente? Então, assim, dá mais trabalho agora, porque eu vou ter que ficar buscando as coisas que eu fiz e tudo mais. E aí tem um monte de coisa, um monte de projeto legal que eu poderia já ir, sei lá, rascunhando de alguma forma, e seria mais fácil eu já ter esse portfólio pronto ali, publicar ele. Então, gente, não deixa o portfólio muito tempo desatualizado, atualizem. Eu lembro que essa eu tentei pegar bem antes, muito por conta das mentorias também que eu recebi, que era tipo colocar isso como parte do seu trabalho. Então, como também parte do trabalho de UX é muito político no sentido de estar o tempo inteiro mostrando o que você está fazendo, né? Não é um trabalho que você senta na cadeira e fica ali até o final. Tá aqui o protótipo, gente. Ao contrário, a cada fase você compartilhar os entregáveis, né? Se é uma necessidade do utilizador, se é uma persona. Tem muita coisa para entregar antes dos wireframes ou dos protótipos, né? Então eu tentava já fazer um bem boladinho ali daquela entrega, né? Para compartilhar, ou então eu só ir botando ali no slides. E aí no final, quando você vê, você tem um case documentado. Não tô dizendo que eu faço isso à perfeição, porque eu ainda tem horas que ainda acumulo muita coisa, mas eu acho que ainda mais agora, no meu trabalho, que UX é mais sobre apresentação de slide do que protótipo, eu acho que ajuda muito colocar isso como processo de UX, ter que compartilhar e ter que criar o case do que você tá fazendo. E aí depois você só traz aquilo pro seu portfólio, já tá tudo documentadinho, né? Então eu acho que é uma das coisas que realmente eu tenho tentado aplicar ao máximo. Ainda tem uns cases que ficaram esquecidos, que eu tenho que correr atrás agora e fazer. Mas eu acho que é a melhor dica. Esse é o conselho que eu me dou até hoje também, porque, gente, manter o portfólio atualizado. E de fato, se a gente vai documentando ali no dia a dia, você faz um rascunho ali no Notion, vai trazendo essa documentação para o seu Notion pessoal. Depois você só dá um Ctrl+C, Ctrl+V no seu portfólio, acabou. De fato, ajuda muito, né? A gente precisa ser designers melhores e atualizar o nosso portfólio, gente. Vamos levantar essa bandeira. E para encerrar, Ariane, quais são assim, os seus planos pessoais, expectativas ali para o futuro? Como é que tá esse planejamento? O que você espera ali da área? Acho que do lado mais profissional, eu quero um dia poder focar em UX Research mesmo, assim, trabalhar num time de research mesmo, sabe? Como eu trabalho em consultoria, nem sempre eu tenho oportunidade no projeto que eu estou alocada de desenvolver mais essa parte de pesquisa, né? Então, eu tenho muita vontade, assim, de conseguir trabalhar mais focada em pesquisa por um longo tempo, assim, sabe? Por um período mais longo mesmo. Tanto que é um tema que eu continuo, mesmo às vezes atuando num projeto que eu não consigo focar tanto nisso, eu continuo estudando, continuo, né, tipo, num tempo livre ou em um outro momento ali focando mais nisso, para não ficar desatualizada também, participando de eventos, como eu falei, da Observe, porque é uma vontade que eu tenho mesmo, então acho que eu posso dizer que é uma expectativa para o futuro. E acho que um plano mais pessoal, mas que também contribui para o profissional, é poder viajar para estudar inglês, assim. Eu já estudo hoje, eu faço aulas, mas é algo que eu quero fazer para tentar ganhar autonomia mais rápido, sabe? Tipo, em conversação e viver essa experiência também, acho que, né, viajar sozinha, estudar em outro país. Como eu falei, é um plano mais pessoal, mas que com certeza vai impactar também na minha carreira, assim, eu desenvolvendo inglês, né? Acho que é isso.
Boa. Cara, eu acho que foi uma conversa muito legal, foi muito bom de conhecer um pouquinho mais, Ariane, a tua história. A ideia realmente do quadro é trazer pessoas, né, que estão migrando, que tiveram aí contato ou contribuição com a comunidade da Vagas de UX e contar histórias, né, de cada um, histórias diferentes, como vocês se sentem, como vocês podem contribuir com as pessoas que estão migrando agora, que estão com essas mesmas dificuldades, esses mesmos problemas que passam pela cabeça da gente. Então, queria agradecer por ter aceitado o nosso convite e ter conversado aqui com a gente. Acho que foi super legal. Então, galera, ficamos por aqui. Esperamos que tenham gostado do nosso papo, contando a história aqui da Ariane. Muito obrigada por nos ouvir e dar força para mais um canal de conteúdo aqui da comunidade Vagas de UX. Aproveita e confere o episódio anterior do Felipe Albernaz. E quero dar também os créditos de produção para a Bruninha aqui, o André, a Nath, o Bruno e o Vitor. Pessoas maravilhosas que estão ajudando a gente na produção do podcast. Pod Vagas. Obrigada, galera. Obrigada, gente. É isso, galera. Obrigada por mais um episódio. A gente se vê no próximo.